Hoje mergulharemos nas profecias bíblicas sobre os 10 sinais que, segundo as Escrituras, precedem a segunda vinda de Cristo. À medida que exploramos esses sinais, buscamos compreender o significado mais profundo por trás das palavras proféticas e considerar como eles se manifestam em nosso mundo atual. Estamos diante de um momento fascinante na história, onde o antigo encontra o moderno e a esperança se entrelaça com a realidade. Então, fique atento ao vídeo e deixe nos comentários os sinais que você acredita que já aconteceram. Número 1. Guerras e rumores de guerras. Jesus menciona que haverá guerras e rumores de guerras, como lemos no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus, ao falar sobre os sinais que precedem a sua segunda vinda, destacou a presença de conflitos e instabilidade geopolítica. O mundo, ao longo da história, testemunhou diversas guerras que moldaram fronteiras e destinos. Contudo, Jesus alerta não apenas sobre guerras evidentes, mas também sobre rumores de guerras. Essa expressão sugere tensões e ameaças constantes, onde a paz é frágil e qualquer momento pode ser interrompido pela eclosão de conflitos. No século XIX, por exemplo, testemunhamos 2 guerras mundiais e inúmeros conflitos regionais que deixaram cicatrizes profundas. Atualmente, rumores de guerras são frequentes em várias partes do globo, levando-nos a refletir sobre a complexidade da paz e da segurança. A cada dia que passa, os conflitos só aumentarão e as ameaças de nação contra nação se espalharão. Número 2. Fome e terremotos. Outro sinal mencionado por Jesus ao descrever os eventos que antecedem sua segunda vinda são fomes e terremotos, como lemos em Mateus capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Esses fenômenos naturais têm o poder de transformar paisagens, impactar comunidades e testar a resiliência da humanidade. A fome, além de sua óbvia dimensão física, podem também ser interpretadas simbolicamente, representando a carência espiritual e emocional que aflige muitas almas. Em nosso mundo, vemos regiões onde a abundância contrasta com a escassez, provocando uma chamada à compaixão e à partilha. A cada ano que passa, terremotos e tsunamis são presenciados com mais frequência. Número 3. Aumento do conhecimento. Daniel profetizou que o conhecimento aumentaria nos últimos dias, como vemos no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, que diz: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Daniel, em suas visões proféticas, antecipou um tempo em que o conhecimento aumentaria. Este sinal aponta não apenas para avanços tecnológicos, mas também para uma busca generalizada por entendimento e sabedoria. Nos dias de hoje, vivemos em uma era onde a informação flui como nunca antes. A revolução digital trouxe consigo um acesso sem precedentes ao conhecimento. No entanto, é crucial distinguir entre informação e sabedoria. O aumento do conhecimento, quando direcionado para o bem, pode iluminar mentes e capacitar comunidades. No entanto, também enfrentamos desafios, como a disseminação de desinformação e a falta de discernimento. Número 4. Aumento da iniquidade. Para entender esse sinal, precisamos saber a diferença entre pecado e iniquidade. Muitas vezes, esses 2 termos são confundidos e dificultando assim a compreensão de muitas escrituras. O pecado está relacionado ao descumprimento dos mandamentos de Deus, enquanto a iniquidade está relacionada ao estado espiritual em que você se encontra quando comete um pecado. Exemplo:
Saulo, no Novo Testamento, perseguiu e matou muitos dos santos de Cristo. Porém, ele não conhecia o Evangelho de Cristo e acreditava de todo o coração que aquilo que ele estava fazendo era certo. Essas mortes que ele cometeu são sim pecados diante de Deus, mas o motivo não foi um motivo iníquo. Se ele tivesse conhecimento do Evangelho de Cristo e mesmo assim perseguisse os santos de Deus, aí sim ele seria considerado um homem iníquo. A Bíblia indica que haverá um aumento da iniquidade e que o amor de muitos esfriará. Mateus 24, versículo 12, deixa isso mais claro para a gente quando diz: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Uma pessoa sem amor tem mais facilidade de se afastar da presença de Deus, e quando isso acontece, o coração dessa pessoa fica mais duro e menos receptivo. AOS sussurros do Espírito Santo. Este sinal indica que nos últimos dias, mesmo com o Evangelho sendo pregado e propagado pela terra, muitas pessoas ainda assim irão escolher cometer pecados, mesmo tendo recebido entendimento e luz várias vezes. Número 5. Perseguições e ódio contra os cristãos. O aumento da perseguição dos seguidores de Cristo é apontado como um sinal. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Jesus previu que, nos últimos dias, seus seguidores enfrentariam perseguições e ódio por causa de seu nome. Este sinal se desdobrou ao longo da história e continua a ser uma realidade em várias partes do mundo. Atualmente, observamos cristãos enfrentando hostilidade em diferentes contextos. Desde restrições à liberdade religiosa até perseguições mais explícitas, muitos cristãos são desafiados em sua fé por causa de sua devoção a Jesus. À medida que exploramos este sinal, a reflexão sobre como podemos promover a tolerância religiosa e defender aqueles que são perseguidos por sua fé torna-se imperativa. Este é um apelo à compaixão e à ação em prol da liberdade religiosa para todas as pessoas. Número 6. Falsos cristos e falsos profetas. Em suas palavras proféticas, Jesus advertiu sobre a emergência de falsos cristos e falsos profetas nos últimos dias. Estes são indivíduos que, de maneira enganosa, alegam representar a verdade ou possuir revelações divinas. Nos tempos modernos, vemos a proliferação de líderes carismáticos que afirmam ter respostas exclusivas para as questões espirituais. Alguns, infelizmente, exploram a fé sincera das pessoas para ganhos pessoais. O avanço da comunicação global tornou possível que tais figuras ganhem seguidores em diferentes partes do mundo. Lembre-se que algo falso tem características verdadeiras para facilitar na hora de enganar a pessoa. Você já deve ter se deparado com algum líder religioso pregando algo com muita convicção como se fosse algo verdadeiro e de Deus, mas na verdade ele está te levando para um caminho diferente do caminho que Deus preparou para você. Como podemos distinguir entre aqueles que autenticamente buscam o bem comum e aqueles que exploram os outros para ganho próprio? Examinando as Escrituras. Quando um líder faz algo fora do que está nas Escrituras, afaste-se dele o quanto antes. Número 7. O Evangelho pregado em todo o mundo. Jesus, ao falar sobre os últimos dias, mencionou que o Evangelho seria pregado a todas as nações como testemunho antes do fim. Este sinal aponta para uma difusão global da mensagem cristã, alcançando diversos povos, culturas e nações. Na era contemporânea, observamos um fenômeno extraordinário na disseminação do Evangelho. Meios de comunicação modernos, como a internet e as redes sociais, têm desempenhado um papel significativo na capacidade de compartilhar a mensagem cristã em escala global. Este sinal nos desafia a refletir sobre o papel que cada um de nós desempenha na propagação do Evangelho. Além disso, é uma oportunidade para celebrar a diversidade de expressões cristãs ao redor do mundo
e reconhecer o papel crucial que a comunicação desempenha na missão de compartilhar a mensagem de Jesus. Você acredita que com a chegada da internet esse sinal já se cumpriu? Deixe nos comentários. Número 8. O restabelecimento de Israel. Profetas do Antigo Testamento, incluindo Jeremias e Ezequiel, previram um retorno do povo judeu à terra de Israel. Este retorno seria acompanhado pelo restabelecimento da nação de Israel. Este evento histórico ocorreu notavelmente em 1948, quando o Estado de Israel foi oficialmente estabelecido. O restabelecimento de Israel é visto por muitos como um cumprimento das profecias bíblicas sobre o destino do povo judeu. Isso desencadeou debates teológicos e políticos, pois as implicações espirituais e geopolíticas são significativas. Número 9. Sinais nos céus. Em suas palavras proféticas, Jesus mencionou a ocorrência de sinais nos céus como um prenúncio dos últimos dias. Esses sinais podem se manifestar através de fenômenos celestiais incomuns, como eclipses, estrelas cadentes ou outros eventos astronômicos notáveis. Na era moderna, o avanço da astronomia permitiu uma compreensão mais profunda do cosmos, tornando possível prever e explicar muitos eventos celestiais. No entanto, para muitos, esses fenômenos ainda evocam um senso de maravilha e mistério. E por último, número 10. Alarde e medo. Lucas menciona que haverá perplexidade entre as nações, com o mar e as ondas rugindo e os homens desmaiando de medo. Nos relatos proféticos de Jesus, ele mencionou que nos últimos dias haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas, e que as nações ficariam perplexas com o rugido e a agitação do mar. Esses fenômenos cósmicos e naturais poderiam causar temor e apreensão entre as pessoas. Se você assistiu até aqui, deixe o meu muito obrigado e oro para que estejamos preparados para a vinda de Cristo nosso Senhor e Redentor. Deixe nos comentários os sentimentos que você teve ao longo do vídeo e sua opinião sobre os sinais. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.